Olá a todos! Mais uma vez com vocês, aula de espanhol aqui com o professor Adonias Neri. E hoje vamos trazer para vocês mais dicas de como você se sair bem na prova de espanhol do Enem, né? Então a gente vai fazer o seguinte hoje. Hoje a gente vai trabalhar as questões do Enem. Eu vou tentar trilhar caminhos, né? Fazer com que vocês consigam ter uma ideia de onde seguir para conseguir responder as questões com mais facilidade, podemos dizer assim, né? Então, vamos lá. Começamos aqui com a primeira questão, tá? Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, né? Esse é o título dessa questão. Uma coisa importante que a gente tem que ter, eu acho que eu já falei isso em uma outra aula, é prestar atenção no título, né? O título ele vai dar informações, ele ajuda a entender o contexto, né? E aí a gente tem que prestar bastante atenção aí. A gente viu algumas palavrinhas importantes como instrucciones, cuerda a reloj. Reloj é uma palavra um pouco familiar de vocês que lembra uma outra palavra no espanhol, não é? Relógio. Então vejamos aí, eu vou ler em espanhol e vou tentando trazer para vocês como a gente entender isso, né, no português, né? Eu não queria fazer muita tradução, por quê? Porque é interessante a gente entender não entender, na verdade, é importante vocês estarão numa situação em que muitos de vocês talvez não conheçam determinadas palavras e aqui eu respondendo para vocês terão traduções, terão a minha ajuda, né? Na hora da prova vocês não terão minha ajuda, então é interessante vocês perceberem um caminho, encontrarem um caminho encontrarem um caminho para saber o que o texto está dizendo, entenderam? Então vamos lá. Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cabeza de rosa, perdón, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Aí tem um ponto, né? Eu parei aí para a gente entender que há um monte de palavras aí que a gente pode saber exatamente o que é, não é? Vejam só. Uma palavra que talvez seja estranha e seja uma palavra importante dentro do contexto aí é a palavra regalar, né? É o verbo regalar. Este verbo quer dizer presentear, tá? Então, eu vou fazer o máximo para não traduzir tantas palavras para vocês, para que vocês possam entender pelo contexto. É importante que vocês entendam essas palavras pelo contexto, né? Uma coisa muito importante se você teve dificuldade numa palavra, numa frase, tenta entender o contexto, né? E aí você vai, depois você pode até perceber que aquela palavra, o que é aquela palavra, ou de repente você nem saiba o que é aquela palavra, mas você consegue entender o que quer dizer aquele texto, né? Então vejam só, a gente fala aqui, quando te regalam um reloj, te regalam um pequeno infierno. Isto é, quando te presenteiam um relógio, te presenteiam um pequeno inferno, inferno florido. Olha só, duas palavrinhas, né? Inferno florido. Inferno como uma coisa que significa, eu poderia dizer, uma coisa ruim, não é? Sempre a gente associa uma coisa ruim, e florido como algo bonito, não é? Seguindo, una cadena de rosas, um calabazo de aire. Vejam só essas duas frasezinhas aí. Una cadena de rosas. Cadena é parecido com português, né? Cadeia, prisão. Então, aí a gente tem prisão como algo ruim, e a gente tem rosas, como algo bonito também, não é? E seguimos com um calabaço de aire. Calabouço de aire. Calabouço a gente sabe, aqueles subterrâneos, aqueles espaços subterrâneos e tal, que
né, trai uma certa visão talvez negativa ou uma de escuridão, sabe? Algo não tão positivo, né? Seguindo aqui, no te dan solamente reloj. Observe muito bem essa frase. No te dan solamente reloj. Isto é, não te dão somente relógio. Então, o que é que dão além do relógio, né? Que los cumplan muy felices. Eso. Que los cumplan muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suíço e âncora de rubíes. Isto é, ele está dando as qualidades ali ao relógio, né? Isto é, um relógio de boa qualidade, suíço, né? Que os relógios suíços eles são conhecidos como de boa qualidade, os famosos, mais caros, né? E de rubíes. Rubíes são pedras, né? Então tem pedras ali naquele relógio. Não é um relógio qualquer, né? Um relógio importante ali. Então vejam só. No te regalan solamente menudo picapedrero que te atarás a la muñeca e passarás contigo. Isto é, vejam só, não te presenteiam somente um pica-pedreiro. Pica-pedreiro é uma palavra que talvez vocês possam mais ou menos deduzir o que isso pode ser, né? Vejam só, pica-pedreiro. Pica, de picar, de pedaços, de quebrar em pedaços, né? A gente tem essa ideia, né? Ou de bater, né? E pedreiro vem de pedra, né? De quem trabalha com pedra, pica-pedreiro. Então, essa palavra se remete a um trabalhador que trabalha em... Sabe aquele barulho da picareta na pedra? Pim, pim, todo momento o profissional que trabalha, o pedreiro, né, batendo ali na pedra. Então, ele associa o som, todo esse som do pica-pedreiro com o som do negocinho do relógio, do ponteiro do relógio, né? Que a todo momento está ali batendo. Né? Que te atarás a la muñeca e passarás contigo. Isto é, muñeca vem de munheca mesmo. Aqui no Brasil também a gente tem o costume de usar essa palavra munheca, né? Desse lado, né? Onde se coloca o relógio, né? Ele vai ficar ali. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Isto é, quem é a pessoa que está dando não sabe do que aquele relógio está carregando para aquela pessoa, que está levando para aquela pessoa, né? Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a la muñeca. Isto é, te presenteiam algo que é teu, porém não faz parte do teu corpo, mas é teu. É uma parte frágil, como fala ali, né? Cadê? Te regalam um novo pedaço frágil, né? E precário de ti mesmo. E que necessita estar ali pregado outra vez. Ali está falando na munheca, né? Munheca, no punho, que deve estar ali. Te regalam a necessidade de darle cuerda todos os dias. Olha só, isso é mais uma coisa que está vindo junto com o relógio. Não é apenas o relógio, o objeto que está vindo ali. O relógio está trazendo consigo uma série de atividades, de funções para quem recebeu o relógio, né? Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle la obligación de darle cuerda todos los días. ¿Dónde estamos?
para que siga sendo um relógio. Isto é, se você não dar corda todos os dias, o relógio não vai funcionar e não vai ser um relógio, não vai ter a função de um relógio, né? Te regalan la obsesión de atender a la nueva exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roubem. Isto é, olha, além disso, né, de você estar condicionado ali a toda hora, ter que mexer no relógio, fazer o relógio funcionar, mexer com a sua audição, né, de você ter que estar escutando o barulho do relógio, ele também traz consigo o medo de perder, porque é um relógio bom, é um relógio, né? Então, traz consigo também o medo de perder. Então, são vários elementos que o humano vai pegando ali com aquele objeto, né? Onde estamos? Que lo roubem. Que caga no suelo, que te rompa. O medo de perder e o medo de que ele caia no chão, no suelo. Caiga é do verbo cair, ok? É um verbo irregular, né? Caiga. E também a gente tem ali, depois de caiga, a gente tem suelo. Suelo é solo, tá bom? Então, e se rompa. Rompa, a gente usa também essa palavra no português. Então, tem muitas coisas que a gente consegue deduzir, né? Romper, romper ou quebrar, né? Nesse sentido. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, né? Você não vai ter qualquer relógio, né? Aquela marca é algo que vai fazer você estar ali na sua mente, você vai estar né, com aquilo ali. Te regalan la tendência de comparar tu reloj com os demais relógios. Isto é, você tem um relógio, mas ao mesmo tempo que você tem aquele relógio, você criou aquele costume de estar sempre observando também os relógios de outras pessoas e comparando com o seu. No te regalan un reloj, tu eres el regalado. Olha essa frase. No te regalan un reloj, tu eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Isto é, você é oferecido ao relógio e não o relógio a você, né? Então, vejamos aí, a gente tem uma série de, podemos dizer, uma série de práticas que o humano passa a ter depois que ele adquire o relógio, né? Não é apenas aquele objeto simples que ele chegou e colocou ali, pronto, são as horas. Não, existe uma série de práticas, no cotidiano, né? Ele passa a modificar, na verdade, o cotidiano do humano, né? A gente pode ver interação, é possível a gente ver interação aí com algumas pessoas para ver se o que as pessoas conseguem, os que os nossos telespectadores conseguem resolver aí dessa questão. Mas antes, eu queria deixar uma coisa clara aqui para vocês. Vocês têm que olhar bastante o que pede a questão. Isso é muito importante e tem que ter muito cuidado nessa parte, porque tem muita gente que acaba se equivocando, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado aí no enunciado, o que pede. Vejam só, nesse contexto, Júlio Cortázar, só uma explicação rápida, Júlio Cortázar é um escritor argentino, né? Ele é um dos mais conhecidos aqui da América Latina e viveu muito tempo na França e de vez em quando caem os textos dele nos vestibulares, então é importante, e os textos não são tão difíceis, né? Então é importante ficar sempre atentos aí a textos de Júlio Cortázar, do Eduardo Galeano, Mário Benedetti, né? Enfim, vamos lá. Nesse contexto, Júlio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Olha só, pequenas ações cotidianas em criação literária. Aí a gente tem, denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos. B, apresentando possibilidades de sermos presentes com um relógio.
de sermos presenteados com o relógio. C, convidando o leitor a refletir sobre a condição do ser humano. D, desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. E, criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio, né? A gente pode ir para uma interação, um minutinho, para a gente ver o que as pessoas podem pensar depois da gente ter trabalhado aí uma interpretação, né? Um possível entendimento do texto. Bom, a gente volta aqui, né? Houve alguma interação aí, alguma pergunta, Não, né? Então, tudo bem, tranquilo, vamos lá. Então, vejam só, a gente vê aqui letra A, denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos. Seria isso? Então, a gente pode pensar, pode ser, mas, na verdade, no texto, nada indica essa relação dos relógios antigos com os relógios mais modernos. Nada no texto indica isso para a gente, né? A gente não tem essa informação no texto, né? Ele não faz essa comparação. Letra B, apresentando possibilidade de sermos presenteados com relógio. Possibilidades de sermos presenteados com relógio? Não, na verdade, ele fala o que o relógio traz ao humano quando ele é presenteado, né? Letra C, vamos ver letra C. Convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Eu vou falar para vocês. A resposta é essa, tá bom? É a letra C. Por que a letra C? A partir do momento em que o homem ganha o relógio, ele passa a ter atividades em função do relógio, né? Ele passa por exemplo, o ouvido dele passa a praticar, a escutar aquele som, né? Não é uma coisa que ele queira ou não queira. Ele está a todo momento escutando aquilo. Ele está a todo momento, ele vai ter que estar dando cordas, né? Ele tem que estar dando corda no relógio para que o relógio funcione. Ele tem o medo todos os dias de perder o relógio, que o relógio caia no chão. Enfim, uma série de práticas, né, que ele tem. Só para terminar, a gente vai ver a letra D e a letra E. A letra D, desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo, né? Não, nada a ver isso daí, né? Criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio. Não, também isso não tem essa informação no texto, tá bom? Então, pessoal, letra
ser, né? Convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Bom, a gente pode ir agora para a questão 2. Próxima questão. Bom, esse texto aí, da questão 2, é um texto bastante interessante. É um texto muito pequeno. Talvez alguém possa pensar, os textos grandes são mais difíceis. Não é bem isso, não. Sempre eu falo que é importante a gente dar uma lida em textos, estudar um pouco de gramática, ajuda. Não vai cair uma questão sobre gramática diretamente, mas a gramática vai te ajudar a entender muita coisa, né? Por exemplo, a gente tem essa frase aí, uma arte no muro ali, né? No supe que ponerme e me puse feliz. Muito pequenininha, né? Quem está atento assim nas funções do verbo nessa questão vai tirar de letra, né? Na verdade, a gente tem aí o verbo saber na primeira linha, né? Supe, né? No supe que ponerme. Ponerme é o verbo pôr no infinitivo. E esse me está aí porque ele é um verbo reflexivo, né? Esse me é de pronome reflexivo, então ele acompanha o verbo tanto quando o verbo está no infinitivo, quando não está conjugado, quanto quando a gente conjuga o verbo, né? Então aí a gente no supe do verbo saber, né? Não soube não soube o que colocar, né? Poner, a gente vai traduzir aí no português para colocar, no sentido de vestimenta mesmo, né? E me puse feliz. Puse é do verbo pôr, como eu falei. O primeiro lá é saber e abaixo, puse é do verbo pôr. Porém, no espanhol, se a gente for traduzir ao pé da letra isso para o português, vai ficar muito estranho para a gente, né? Olha, não soube o que colocar e me pus feliz, né? A gente não usa dessa forma. Na verdade, essa tradução de puse, a gente pode pensar no português, a gente usa o verbo ficar como um verbo que indica mudança de estado, né? Essa é a chave dessa questão, né? O verbo que vai indicar mudança de estado. Por exemplo, se você ficou feliz, é porque você não estava feliz, né? Você estava em outro estado e você ficou feliz. Quer dizer, você teve uma mudança de estado. No espanhol, a gente usa muito o verbo poner, né? O verbo pôr, a gente usa poner. Então, no supe que ponerme, eu não soube o que colocar de roupa, né? E fiquei feliz. Seria mais ou menos isso. A gente vai ver o que está pedindo a questão. Vamos lá nas perguntas. Nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, no Peru, há um jogo de palavras como o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir. Vestir uma roupa. Já na segunda, indica. Essa já está fácil, porque eu falei para vocês qual é a função desse verbo aí dentro desse contexto, né? Então, assim, ela vai indicar uma ação? Ela vai indicar uma mudança de estado? Uma conclusão de ideia? Simultaneidade de fatos? Continuidade? A gente pode dar 1 minuto também para vocês observarem aí essa questão, mas a resposta já está praticamente dada aí para vocês. 1 minuto, então, para vocês.
Então, pessoal, é isso aí, né? Vamos lá. Aqui a gente tem... Tivemos interação? Não tivemos, né? Vamos lá. Quem respondeu a letra B, já estava muito claro isso, né? Quem respondeu a letra B está correto, é a letra B, tá bom, pessoal? Mudança de estado. Vamos lá para a próxima questão. Bom, eu vou comentar um pouco com vocês antes sobre essa questão assim. Tem gente que fica desesperado quando vê uma questão e que tem muitas palavras ali no texto que não entende, que esse texto é um texto típico disso, né? De você observar e não entender muitas palavras dali, né? O que está dizendo? Você vai ler a primeira estrofe ali, você pensa, o que está querendo dizer isso aqui? Né? Então tem gente que já se desespera e vai lá e marca, chuta, né? E marca lá. Então eu vou tentar traduzir o mínimo para vocês e vocês vão entender pelo contexto geral aí desse texto, vocês vão conseguir saber exatamente do que falo, sem precisar ficar traduzindo frases, sem precisar ficar traduzindo palavras, né? Vocês vão entender. Bom, primeiro, o título. Como é o título? Empanada. Empanada. Muitos devem saber que empanada significa uma comida, né? Um alimento. Né? Mas para quem não conhece empanada, para quem não sabe o que é uma empanada, ainda há chances de saber o que significa isso. Né? Então vejam, a gente tem obera em baggio claro, vaquilla echada. Vaquilla não lembra um pouco vaquinha? Né? As outras palavras não se preocupem tanto. Vocês vão começar a entender o que significa, né, o contexto geral. Aí a gente tem depois, eres del vino tinto. Vino tinto, a gente já vem aí, olha, bebida, vinho tinto. Vino tinto, la camarada. Seguindo. Vienes llena de pino, cebolla. Você pode não saber o que é pino, não importa, mas você vai saber que é alguma coisa de comer pelo jeito que está ali, né? Pela descrição que está se fazendo das coisas. Então, olha, vienes llena de pino, cebolla e carne. Com passas, huevo duro. Huevo é ovo, né? Uma palavra parecida com que a gente usa, né? Com passas, huevo duro e alinho de hambre. Olha, importante, a gente já percebeu que a gente tem o nome de um monte de coisas que provavelmente se usa nesse alimento aí, né? Vejam, com el primer mordisco, mordida, né? Com el primer mordisco, por una oreja, se abre tu boca ardiente como sorpresa. Seguindo, te la lleno de pebre, quedas picante. Olha, a gente já sabe aí que é uma comida picante, né? A gente já vai percebendo aí sabores, né? Com o acrescento, com a citação de alguns ingredientes que levam, né? Para fazer essa comida, a gente já vai percebendo um pouco aí do gosto, né? Então ele já fala de picante aí. Si te beso muy fuerte, no me reclames, né? Busco loco en tu vientre, delícia oscura. La traición exquisita. É sobre essa palavra aí eu vou falar, tá bom? Eu falei que não ia traduzir muito, mas essa palavra aí eu vou falar para vocês. Por quê? Porque essa palavra, ela se trata de uma palavra, de um falso cognato. A gente conhece como alguns popularmente como falsos amigos, mas também elas podem ser chamadas de falsos cognatos, que são aquelas palavras que existem na nossa língua e existem na língua a qual estamos estudando ou lendo, enfim. Então,
leiam um pouco sobre falsos cognatos, pesquisem sobre falsos cognatos, isso vai ajudar vocês bastante, porque isso é comum cair, é possível cair, na verdade, nas provas, tá bom? Então, essa palavra exquisita é uma dessas palavras, significa deliciosa, gostosa, né? Quando alguém está comendo algo gostoso, delicioso. Então, a gente fala, que comida exquisita? Então, é isso. Então, vamos lá. La traición exquisita de tu aceituna. Aceituna, ele está falando do sabor maravilhoso da azeitona que está ali, né? Dentro da empanada. Aí a gente termina. E repite al ataque por andanadas. Nadie queda com hambre se há empanadas. Olha só, hambre, eu vou falar um pouquinho dessa palavra com vocês. Também, essa palavra não é exatamente igual ao português, talvez alguém não saiba, essa palavra é fome, tá bom? Então, esse pedacinho último, nadie queda com hambre se há empanadas, isto é, as pessoas podem até ficar com fome com outras comidas, não querer comer outras comidas, mas se tem empanada, todos comem empanada, porque é algo bom, gostoso, né? Como disse ali no texto, exquisito, né? Então, a gente consegue identificar várias coisas aí, né? Primeiro, a gente sabe que está falando de uma comida, é uma comida hispânica, né? Muito comum aí no mundo hispânico, no Peru, no Chile, na Venezuela, Colômbia, os países vizinhos nossos, né, têm o costume muito de comer empanada. Então, vejam só, a empanada leva cebola, leva um monte de coisas que está falando. Ele está falando do sabor, está falando que todo mundo gosta. Quando tem empanada, todo mundo come empanada, né? Então, deu para perceber que sobre o que o texto fala, sem precisar ficar traduzindo todas as palavras, todas as frases, todo o texto, né? A gente vai ver agora as perguntas, né? Antes de dar um tempo aí para vocês, a gente vai ler aqui o que está pedindo a questão. Vejam só. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo, né? A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, o escritor chileno Antrix enaltece esse prato da culinária hispânica, descreve algumas etapas de preparação dessa receita, destaca a importância do vinho na alimentação hispânica, resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome e evidencia relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Essa foi a letra E. Bom, um minutinho para vocês tentar colocar a questão correta aí. A gente dá um minutinho aí e já voltamos. Voltamos. Então, vamos ver aqui. A gente viu questão A, enaltece o prato da culinária hispânica, letra B descreve algumas etapas da preparação da receita. Bom, enfim, a gente já leu, né? Quem respondeu a questão A está correta, né? Agora a gente pode ver o porquê não
não são as outras questões, né? Vamos ver a letra B. Descreve algumas etapas da preparação dessa receita. Não, em momento algum se descreve algumas etapas de como fazer essa receita. Não se fala nada disso. Ele cita alguns sabores, né? Cebola, algumas coisas que tem nesse alimento, né? na empanada, né? Então, nada disso, né? Não descreve nenhuma etapa da receita. Não fala de receita aí. Letra C. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. Olha só, muito cuidado com isso, tá? Embora tenha se falado de vinho no início do texto, o foco não é o vinho, o foco é a empanada, tá bom? Então, cuidado para não cair em uma dessas. Então, não é essa. O foco não é vinho. Letra D. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. Nenhum momento fala da história, historicidade do alimento. Não tem essa informação no texto, ok? Isso não se percebe no texto. E a última, letra E, evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Alguns podem se confundir um pouco com essa última questão, né? Evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Não, ele não está dando ênfase, relevância a esses condimentos que tem na empanada. Ele está evidenciando ou dando relevância à própria empanada e não aos condimentos que levam à empanada, ok? Então, letra A, enaltece esse prato da culinária hispânica, certo? Então, seguimos para a próxima questão. Muito bom. Esse texto, só voltando aqui, esse texto é um texto um pouquinho grande, tá? Então você tem que ter muito cuidado para você não se perder nesses textos grandes. Às vezes a gente percebe que dentro do próprio texto, o próprio autor destaca algumas partes, né? Então você tem que pensar um pouco nisso, né? Não fugir muito disso daí. Vejam só, o texto se chama Revolución en la Arquitectura China. Revolución en la Arquitectura China. Bom, algumas informações importantes a gente já tem aí no título, né? A gente tem a palavra... O que seria revolução? Né? Algo novo, inovador, algo que chegou para mudar de fato. Né? A gente tem arquitetura, a palavra arquitetura. Então, a gente já pensa em obras, a gente já pensa em construções. Né? E onde é isso? Né? Na China. Tá? Então, é aí. Levantar rascacielos em 19 dias. Vejam só. Levantar rascacielos. Rascacielos é muito parecido com uma palavra que a gente conhece aqui. Olha só, se você for pensar, traduzir ao pé da letra para o português, seria rasga-céus. Qual é a palavra que a gente tem mais ou menos com esse sentido aqui? Rasga-céus, arranha-céus. Não é isso? Então, são arranha-céus. Levantar rascacielos, construir arranha-céus em 19 dias. Tá bom? Então, aí a gente já está vendo o porquê da frase lá acima, né? Que está dizendo revolução na arquitetura china. Por causa disso, né? Levantar um rascacielos em 19 dias. Bom, vamos ao corpo do texto. A gente tem ali un rascacielos de 57 pisos nos llama la atención en la China del siglo XXI. Ali tem uma palavrinha que é
o advérbio de negação no, né? Depois de piso, 57 pisos, no. Então, vejam só, um arranha-céu de 57 pisos na China, isso não chama atenção. Não chama atenção. Aí, seguindo. Na China do século XXI, né? Não chamou atenção. Salvo que se haya construído em 19 dias, claro. Isto é, um prédio de 57 andares não chama atenção. Mas o que chama atenção é por esse prédio ter sido construído em apenas 19 dias, né? E isso é precisamente o que ha conseguido Brad Sustainable. É um nome em inglês, eu não consigo falar esse nome aí. Enfim, é o nome dessa pessoa que é o responsável por essa construção. Una empresa dedicada a la fabricación de purificadores de aire y de equipos de aire acondicionado para grandes infraestructuras que ahora se ha empeñado en liderar una revolución con su propio modelo de arquitetura modular prefabricada. Bom, já deu para entender muita coisa. A gente sabe que ele está falando de fabricar moldura pré-fabricada, não é isso? São informações ali importantes nesse texto, mas a gente pode melhorar isso daí, né? Então, a gente está falando assim, aquele nome que eu falei para vocês, Brad Sustainable, ele é de uma empresa que é dedicada na fabricação, que já tinha, né, uma dedicação aí na fabricação de purificadores de ar, de ar-condicionados, e passou a dedicar-se à fabricação de moldura pré-fabricada, isto é, para construir edificações. Então, a gente tem como subrádia suprecedente. Olha essa palavra, subrádia. Vocês podem não entender essa palavra, subrádia. Sublinha, na verdade, né? Quando a gente pensa em sublinha ou sublinhar, a gente pensa em destacar, porque quando a gente está escrevendo um texto, que a gente sublinha um texto, a gente quer destacar ele, não é? Então, é nesse sentido esta palavra de sublinhar, de destacar o que quer dizer. Então, aqui nesse caso, o presidente, né, ele fala como subrádia suprecedente. A gente vai ver agora o que é que ele destaca, né? Vamos ver qual é o destaque dele. Como subrádia suprecedente, Zhang Yue, não sei como se pronuncia chinês, mas não importa, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpia. Olha só, ecológica é uma forma ecológica, econômica, ecológica, segura e limpia. Este último término, además, olha só, ele vai destacar o último término, quer dizer, a última palavra que ele falou, que é limpia. Limpia é de limpa mesmo, tá? Muito próximo aí do português, né? Limpa é a palavra que ele destacou de todas essas que ele falou, né? Esse último término, limpia, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción como a los gruesos sobre que suelen, los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y permisos varios. Olha só, essa parte é importantíssima para esse texto, tá bom? Por quê? O que foi que ele destacou? Ele destacou que quando ele está falando de limpeza ali, de limpa, na verdade, né? Ele não se refere, ele se refere tanto ao polvo que está ali, como na palavra, ele se refere a polvo. Polvo, na verdade, no espanhol, não é o polvo, né, animal. Na verdade, ele está se referindo ao pó, né? Essa palavra é pó. Sabe o pó das construções, quando a gente constrói alguma coisa e gera pó?
Então, nesse sentido, ele está se referindo ao pó, que é produzido em todas as construções, né? E aí ele fala também a seguir, né, que não só a isso, mas também ao grosso, né, que é costume acontecer debaixo das mesas, né? Ele fala debaixo de las mesas, então debaixo das mesas, em adjudicações e permissos vazios. O que seria isso, adjudicações e permissos vazios? São permissões, sabe aquelas canetadas, essas coisas. Por que por debaixo de la mesa? Para que não se veja, né? Para que as coisas que são escondidas, que são feitas ilegalidades, nesse sentido. A continuação do texto diz, entre comillas, ou entre parênteses, quiero que nuestros edificios alumbren una nueva era em la arquitetura. Quer dizer, queremos que nossos edifícios se destaquem nessa nova arquitetura, né? Y que se conviertan en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, sentencia. Quer dizer, ele afirma, ele diz que, né, essa é a melhor forma porque a gente vai lutar contra as mudanças, câmbio é mudança, né? As mudanças climáticas e tudo isso. É como montar um Lego, sabe que o joguinho de Lego de montar? É como montar um Lego. Apenas a subcontratação, lo cual ajuda a manter um custo bajo. Essa palavra aí está errada, tá? É com J, não é com Y. É um custo bajo e um controle de qualidade estricto. E explica a vicepresidente de BSB e responsável do mercado internacional, Jiang Yan. Bom, pessoal, como vocês viram, né, dá para perceber aí o que foi destacado aí, não foi a palavra límpia, né? Agora vamos ver o que está pedindo a questão, né? No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Vejam só, o enunciado, e destacou também a palavra límpia, não é? Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, menos pó, menos resíduos, né? O uso desse tipo de estrutura, aí a gente tem, reduz o contingente de mão de obra, inibe a corrupção na construção civil, facilita o controle da qualidade da obra, apresenta um modelo arquitetônico conciso, otimiza os custos da construção de edifícios. Bom, vocês podem pensar em várias alternativas aí. Otimiza os custos da construção de edifícios? Sim, pode otimizar. Apresenta um modelo arquitetônico conciso? Pode ser. Facilita o controle da qualidade da obra? Também pode ser. Inibe a corrupção? Então, vocês podem pensar várias alternativas, mas a questão que ele está pedindo é em relação à palavra límpia, ok? Então, a única alternativa que está ligada à palavra límpia é a letra B, inibe a corrupção na construção, tá? Ele destacou essa palavra e colocou, né, e falou logo abaixo ali, a gente pode voltar aqui um pouquinho, né? Aqui. Aqui, como subraya o presidente Jiang Yi, es una fórmula económica limpia. Ese último término, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo, ao pó, tanto para referir-se ao pó, que se produz na construção, como aos grossos que são costumados a acontecer por debaixo das mesas, né, as permissões e tudo isso. Então, é
Isso, voltando aqui, estou. Sim, letra B de bola. Isso mesmo, inibe a corrupção na construção civil. Bom, pessoal, a gente vai para a última questão, né? A gente tem um tempinho ali, a gente vai tentar correr bastante para ir para essa última questão aqui. Isso mesmo. Essa questão aí é um texto de literatura tirado de um livro, Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, né? É um escritor colombiano e é um dos clássicos aí da literatura hispânica, né? Quem não leu, aconselho a ler, é um livro muito bom. E aí ele está falando, vamos ver o que é que diz aqui, uma partezinha, né? Esse texto também a gente vai tentar falar rápido, né, por causa do nosso tempo, e a gente vai tentar não traduzir, vamos entender o contexto, né, geral aí do texto. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar um buque em que chegava el obispo. Isto é, Santiago, quando a gente viu, né, o cara que ia ser assassinado, ou foi assassinado, na verdade, né, no livro conta ele foi assassinado. Então, no dia em que ele foi assassinado, ele acordou às 5 horas da manhã, às 5:30 da manhã, e ele foi esperar o buque. O buque é um barco grande que leva, geralmente, muita gente, leva carros, leva um monte de coisa. E nesse barco vinha o bispo, uma autoridade religiosa e tal. Havia sonhado, nesse dia, né? Havia sonhado que atravessava um bosque de higuerones, donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Vamos lá. Ele tinha sonhado que ele atravessou um bosque com esse higuerones, é um tipo de árvore típico da região, né, de lá, onde caía um llovizna, llovizna, de chuvisco mesmo, né, uma chuva leve, terna, né, e ele se sentiu feliz, né, um momento em que ele se sentiu feliz ali naquele sonho. Pero, essa palavra pero aí é uma conjunção adversativa, que eu traduzindo ao português poderia ser mas ou porém, né? Porém, ao despertar, ele se sentiu um pouco salpicado de cagadas de pássaros. Isso aí, não sentiu muito bem. No espanhol existe muito essa expressão de cagado, essa coisa não é uma coisa quando a pessoa teve alguma coisa que não é legal. Vamos correr aqui um pouquinho por causa do tempo. Asomado equivocado a 27 anos. Los pormenores que aquele... Vou tentar falar mais em português. Sempre ele sonhava com árvores e tudo isso. Na verdade, a mãe dele, que era Plácida, né, ela tinha um costume, ela era muito conhecida por desvendar sonhos, né? E, na verdade, o filho dela teve vários sonhos, contou vários sonhos para ela, e ela não conseguiu desvendar o sonho. Então, o que é que acontece? Ele morreu, né? E ela se culpa, na verdade, por não conseguir desvendar o sonho. A gente tem aí, na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro relacionada ao seu filho, Santiago Nazar. Na introdução, o segundo, o uso da expressão algírio, acaso, que significa, está lá no texto,
e que significa sinais, sinais de tragédia, alguma coisa, né? Então, na verdade, eu vou falar já para vocês, nosso tempo já estourou, né? Essa questão aí é a questão B, tá bom? A questão B. Essa expressão aí diz, no final do texto lá, como eu tinha falado para vocês, né? No final do texto, a gente tem ali embaixo, né? Sobre... Nem precisava assim ler tanto o texto todo, ou sim, né? Mas vejam só. Havia advertido nenhum augurio hacia... Essa questão é um pouco difícil, porque quem não entende o vocabulário iria ter muita dificuldade de resolver essa questão, tá? Tinha que saber o que significa essa palavra augurio asiago, que significa sinais trágicos. Então a questão lá é a questão... É isso aí, é a questão do trágico mesmo lá, né?